Nós seguimos com o Espaço Online desta segunda-feira, hoje recebendo o professor e psicoterapeuta junguiano Ascânio Jatobá. Estamos falando sobre a importância e o significado dos sonhos, segundo a teoria junguiana. Lembrando que estamos ao vivo pela Jovem Pan Online e queremos também a sua participação pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail, que é espaço@jovempan.com.br. Explica pra gente o que são os arquétipos, professor. Olha, é uma palavra que assusta muita gente, mas é simples de entender. Quando a gente nasce, a gente tem um comportamento padrão, específico, né? Por exemplo, as crianças brincam na infância. Isso é o arquétipo da infância. Os adolescentes, eles começam a se agrupar e se rebelar em relação aos pais, aos que criaram. Então, é o arquétipo da adolescência ou da rebeldia. O adulto sente o desejo sexual, sente o desejo de acasalamento e começa a viver o arquétipo do casamento, da conúncia, da junção. Né? O casamento pode dar certo ou não, e aí eles vivem o arquétipo da separação ou do amor, da união. Tá? As nações entram em guerra, isso é o arquétipo da guerra. Então, o arquétipo é uma estrutura primária, uma estrutura básica, que quando a gente nasce, já está tudo definido. Tá? Do nascimento até a morte, tudo é um arquétipo, que a gente vai preencher com a nossa vivência e com a nossa emoção. Por exemplo, a morte é um arquétipo. Nenhum de nós experimentou essa morte, pode ter experimentado uma morte simbólica, mas a morte física não. Então, quando a gente estiver morrendo, a gente vai saber que a gente está entrando provavelmente no último arquétipo nessa dimensão, e a gente vai se emocionar e a gente vai ter imagens, quem acredita, de continuidade ou de fim. Então, cada momento da nossa vida está sendo governado por um arquétipo principal. Tá? Então, do mesmo jeito que os passarinhos sabem fazer ninho, a mulher, por exemplo, quando tem um filho, ela começa a reconhecer pelo choro do filho se é choro de mãe, se é choro de dor, se é choro de fome. Isso é um arquétipo que ela herdou. No plano biológico, a gente chama instinto. Só que no plano humano, né, a gente chama arquétipo porque isso é acompanhado de uma imagem, de uma emoção. Por exemplo, quando a mulher engravida, ela começa a vivenciar o arquétipo da mãe. Ela, quando tem um resultado na farmácia ou no médico que confirma a gravidez, ela começa a ter uma experiência muito semelhante ao que todas as mulheres, desde Eva até agora, tiveram. Tá? E aquilo é um padrão de comportamento, um padrão emocional que não é pessoal, é coletivo. Quando a minha primeira filha nasceu, eu vivenciei o arquétipo do pai. Eu fui possuído por uma energia que está até hoje aqui, ela tem 12 anos, se eu precisar morrer para ela continuar vivendo, eu faço isso. Eu dou a minha vida para... Tá? Então, olha, isso é um pacote energético de imagem, de comportamento, é um amor incondicional que eu nunca tive antes e provavelmente nunca vou ter. Tá? Por incrível que pareça, eu não doaria a minha vida por nenhuma outra pessoa, mas pelo filho sim. Tá vendo? Isso é o arquétipo do pai, provavelmente as mães sentem as mesmas coisas. Tá? Então, não é pessoal. Eu fui possuído por isso e isso vai conduzindo a minha vida para que eu estruture a minha vida de pai. Seja pai. Então, olha, existe um pacote de comportamento para a mãe, para o pai, para o filho, para o profissional, e a gente tem que agir conforme esse pacote, conforme esse padrão básico de comportamento. Quando a gente sai fora desse pacote, a gente é punido por isso. Tá? Então, por exemplo, o mau profissional é punido pelas regras da sua profissão. A mãe que não é boa com o filho, essas que jogam o filho no lixo, abandonam o filho, é um aspecto do arquétipo, um aspecto mínimo do arquétipo. Digamos que 1% das mães não vivenciam, não incorporam direito ao arquétipo da mãe, e aí há o aspecto negativo onde ela abandona o filho. Mas a imensa maioria das mães protege pelo resto da vida o filho. Isso é mais ou menos... Né? E qual é a função dos arquétipos nos sonhos, por exemplo? A função dos arquétipos, que são os arquétipos que criam os símbolos. Um sinônimo para símbolo, né? O símbolo é a melhor expressão possível do que ainda é desconhecido. O que é desconhecido na nossa vida? O arquétipo. Tá? Então, um sinônimo para símbolo é imagem arquetípica. Uhum. Então, o Jung criou essa palavra arquétipo, que ele pegou de empréstimo de outro autor, mas significa aquilo que os deuses gregos chamavam, os gregos chamavam de deuses na mitologia. Então tem o arquétipo da beleza, o arquétipo da paz, o arquétipo da guerra, o arquétipo da natureza, tá? O arquétipo do céu, o arquétipo da terra, o arquétipo do inferno, do mundo inferior. Então o que é isso? Isso é o equivalente a uma força poderosa,
né, que quando, por exemplo, uma nação está em guerra, todas as pessoas que estão naquela nação, queira ou não, se transformam, elas são contaminadas por esse arquétipo. O arquétipo é ele que cria o sonho. Quando eu vou dormir, eu não sei o sonho que eu vou ter. Então é esse mundo dos deuses, ou o mundo dos espíritos, ou o reino arquetípico que cria o sonho. Então o arquétipo são os conteúdos do inconsciente coletivo. É o mundo que eu não conheço, não tenho acesso, só acesso através do símbolo, ou através dos sintomas. Doenças também são comunicações desses arquétipos, desses deuses, ou através da loucura, né? Quando um arquétipo invade a consciência e domina por completo, sem o ego conseguir se defender, isso é loucura. A pessoa ouve uma voz poderosa que manda ele executar determinada coisa, ele perde totalmente a autonomia, a liberdade, o livre-arbítrio, e ele executa. Quando a gente executa cegamente o que os arquétipos sugerem, a gente enlouquece. O que a gente tem que fazer é executar com consciência. A consciência precisa se destacar, se separar, se discriminar do inconsciente, dos arquétipos, e aí você pode doar a sua vida para executar o que os arquétipos querem. Mas isso só é possível depois dessa separação, senão é loucura. O Jung, no final da vida, disse a seguinte frase: eu sou a história de um inconsciente que se realizou. Ele está dizendo, eu sou a história de arquétipos que através de mim se realizaram. Não foi o ego dele, pessoal, que se realizou. Pelo contrário, ele se colocou a serviço desses arquétipos, dessas forças poderosas. Só que se a gente se colocar a serviço agora, sem saber discriminar o que é certo e o que é errado, sem ter consciência, isso é a loucura. Entendi. Tá? Olha, existem análises muito simplistas aí, difundidas popularmente, em relação aos sonhos. As pessoas resolvem analisar os sonhos, existem aquelas análises básicas. Elas fazem algum sentido? Vox populi, vox dei, né? Muitas coisas que o povo fala têm sentido, sim, tá? Tipo, cair um dente é morte. Eu tenho observado, numa prática clínica de uns 30 anos já, de que, de fato, não é necessariamente morte, mas a morte causa uma mudança de valor tremenda na vida da pessoa. Você pode sonhar que caiu um dente, e isso coincide com a morte do pai, com a morte de um filho, com a morte de um parente próximo. Então, isso tem um sentido quando o povo diz isso. Mas também a pessoa perde o emprego, ela pode sonhar que perdeu um dente. Então, não é necessariamente morte. É uma mudança substancial no valor da pessoa. Tá? Cobra, sonhar com cobra, traição. Significa traição. Faz algum sentido ou não? Olha, se você for ver um bom dicionário sobre símbolos, às vezes tem 10, 20, 30 páginas sobre serpente com vários outros significados. Mas a pessoa vivencia isso uma vez e está traindo, né? A nossa espécie é poligâmica, então o comum é a traição e não a fidelidade. Sonhou com cobra, ela associa com a traição e pega, né, no gosto popular, e todo mundo associa só com isso. Mas tem vários outros significados. Porque a serpente é um símbolo importante para a humanidade. Exatamente, né? principalmente no cristianismo. É o princípio do conhecimento. Foi ela que fez com que a gente saísse do estado de ignorância, do jardim do Éden, de total inconsciência, e adquirisse a consciência. Se a gente fosse pelo Deus que criou lá o Adão e Eva, o tal do Javé, a gente estaria no reino animal até hoje. Foi a serpente que disse, se você quer ser igual a Deus, disse para Eva, coma desse fruto, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a consciência. A gente adquiriu a consciência porque um lado do inconsciente queria que a gente evoluísse para a consciência. Outro queria que a gente ficasse, né, preso lá no inconsciente, que é o Javé, que é o Criador. Então a serpente é a mãe da humanidade, num sentido simbólico. Tá? Foi ela que fez com que a gente adquirisse consciência. Então sonhar com serpente, ou que está sendo mordido por serpente, pode ser uma mudança significativa na consciência que a pessoa tem da realidade. Nós estamos conversando hoje com o professor e psicoterapeuta junguiano Ascânio Jatobá sobre a importância e significado dos sonhos. Participe do programa também pelas redes sociais ou pelo e-mail do Espaço Online, que é espaço@jovempan.com.br. Daqui a pouco tem mais. Até já.